Olá, meus amigos queridos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando com muita alegria, aliás, e com um cheirinho gostoso de café quentinho aqui do meu lado. Mais uma pílula do nosso amado Evangelho de hoje. Te desejo toda luz, toda paz, como sempre, né? E muita harmonia para o seu coração. Meus amigos, muita felicidade. Ontem à noite tivemos mais uma palestra de relações humanas, palestra online, né, pelo Instituto Namastê, que são uma sequência de palestras que a gente tem realizado para aprofundar assuntos que aqui na pílula não tem como, porque a pílula é pouquinho, né, 5, 6 minutos. E foi ótimo. Foi ótimo. Nós compartilhamos, tinham milhares de pessoas ao vivo e a gente compartilhou muitas ideias sobre relações humanas, a visão espiritual e principalmente ferramentas práticas. Até exercício ao vivo nós fizemos, gente, para que a gente pudesse se harmonizar melhor com pessoas difíceis ao nosso lado. Inclusive, eu recomendo a você, se você não assistiu a palestra, caso você possa, e lógico, né? Caso se interesse pelo tema, é que você assista. Estou compartilhando o link com vocês, mas a palestra está disponível no YouTube. Você vai achar ela fácil lá, tá bom? Ricardo Mello, Relações Humanas, acho que foi assim que o YouTube associou as palavras. Por quê? Faça esse exercício. É um exercício muito bacana, assim como nós fizemos na palestra de cura e autocura, que deu um resultado imediato, as pessoas participando. Ai, estou mais aliviado, graças a Deus, muito obrigado, porque ele ajuda muito a mudar a nossa visão a respeito dos nossos conflitos. Vocês vão ver como é interessante. Viu? Fica o convite aí para vocês. Meus amigos, aproveitando, né, o clima de ontem dessa palestra de relações humanas, eu queria conversar um pouco com você sobre a importância de nós deixarmos o nosso eu sagrado, essa parte perfeita que nós temos, essa parte divina que há dentro de nós, se relacionar com as outras pessoas. Quando o seu eu sagrado desperta, quando essa parte iluminada, né, que eu tenho, você tem, todos nós temos, ela pode até estar dormindo, mas nós temos. Quando ela desperta, todo tipo de relacionamento, mesmo aquele mais difícil, ele passa a ser visto sob um novo ângulo. Veja bem, quando Jesus falava para nós amarmos uns aos outros, o Cristo obviamente sabia dessa realidade e sabia muito bem que se nós fôssemos capazes, né, de nos amar em primeiro lugar, no sentido de nos respeitar, né, no sentido de reconhecer a beleza divina que a gente tem nas nossas próprias almas, nós conseguiríamos respeitar também a dificuldade do outro. Porque é aquela história, né? A gente só dá aquilo que a gente tem. Infelizmente, nós vemos muitas pessoas intolerantes hoje na sociedade. É ou não é? Ah, espero que não seja o seu caso, meu querido amigo e amiga, mas se for, pensa direitinho se realmente é isso que você quer para sua vida. A intolerância, gente, é algo muito ruim, né? É um veneno que a gente consome e não se dá conta. Porque normalmente o intolerante, e não anda sozinho, né? O intolerante normalmente é orgulhoso. Então ele acha que está certo. Intolerante é toda aquela pessoa que ela briga, ela discorda veementemente, de maneira desrespeitosa, de todo aquele que tem uma opinião contrária à sua opinião, que tem uma forma de viver diferente da sua. O que é um absurdo, porque uma das riquezas da vida é exatamente o quê? Essa diversidade, a gente aprender com a diversidade. Agora, olha que coisa mais estranha. Tem pessoas intolerantes e como tem no meio religioso. Quer dizer, pessoas que estão abertas, a princípio pelo menos, né, porque estão no meio religioso, estão buscando se espiritualizar aos ensinamentos do Cristo, do Buda, né, aos ensinamentos de grandes mestres espirituais, mas é impressionante. Não perde uma oportunidade de falar mal do outro, não perde uma oportunidade de xingar, né, quem discorda da sua crença religiosa. É muito estranho, olha, eu via isso esses dias. Olha que situação, nos nossos grupos de WhatsApp, só para citar um exemplo, né? A gente está em mais de 100 países, vocês sabem, então há muitos grupos de WhatsApp espalhados pelo mundo, né? Você recebe a pílula, cria seus grupos e tal. Eu tenho notícias de pessoas que discutem dentro dos grupos. Olha que coisa absurda. Gente que xinga, que ofende. Por quê? Normalmente o pessoal faz a listagem dos grupos de WhatsApp para receber as pílulas, né? E é natural, né? Que as pessoas entrem lá para receber. Aí tem um monte de gente que quer conversar, que quer dar bom dia, mandar mensagem, não entende que esse não é o lugar. E aí quando alguém vai falar, olha, esse grupo não é para fazer isso, a pessoa se revolta, xinga, mas então para que está no grupo? Vá para um outro grupo. Gente, respeito é muito importante. Se a gente continuar intolerante, e eu não acho honestamente que é a intolerância da pessoa que reafirma as regras do grupo, não. O grupo existe com um objetivo. Você não tem que estar ali se não quiser, né? Então, quando a gente
não tem essa noção, a gente começa a perder a ideia da realidade. É como um líder religioso, por exemplo, que fala de amor, está falando de Deus, mas é o primeiro a ser preconceituoso. Olha que intolerância. A apontar o dedo em riste porque fulano é homossexual, porque Beltrano é assim, assim, assado, com esse preconceito absurdo que ainda existe hoje. Olha, mas se você não é instrumento de Deus, né, como é que você vai ser preconceituoso? Não, porque Beltrano tem uma cor de pele diferente da minha. Mas como assim? Preconceito racial? Entende, meus amigos? Então, a intolerância é um sinal claro de inferioridade moral que nós temos. Eu estou trabalhando a minha intolerância com muitas coisas, porque me faz mal. É lógico que não me faz bem. E eu acho que você deveria fazer o mesmo, né? Jesus nos ensinou a bondade, a compreensão. Cristo foi muito tolerante, compreensivo. Mas a gente só pode compartilhar essa tolerância, essa compreensão com o outro, querer aprender com o outro, né? Com a diversidade, se tiver espaço dentro da gente. É ou não é? A gente falou muito disso na palestra ontem. Então, o que ocorre? O eu sagrado é o olhar de amor que nós temos para conosco e com a humanidade. Se você passar a olhar a tudo ao seu redor, através dos olhos do seu eu sagrado, você vai ver beleza onde antes você via só feiura. Você vai ver compreensão onde antes você tinha só intolerância. Então é importante você ver, nossos anjos protetores, eles olham para nós com compaixão, com o eu sagrado. Já imaginou? Nosso anjo espiritual olha para a gente e vê, meu Deus, que cara teimoso, meu Deus, que sujeito complicado. Ele ia abandonar o cargo, né? Por que não abandona? Porque tem um olhar de carinho, meus amigos, um olhar de amor. Então, vamos fazer com que essa nossa terça-feira seja uma terça abençoada. O que você acha? Com mais tolerância, compreensão, não é? Vamos aprender a observar o nosso coração, que é uma dica ótima, um sinal. Se você está sendo realmente compreensivo e amoroso, é o sinal que você vai ter paz. Se a sua forma de viver não é a melhor forma de viver, provavelmente você vive com dor de cabeça, com dores no corpo. Provavelmente você sempre está pensando em várias coisas, porque o ansioso anda de mãos dadas com a intolerância. Cuidado com isso, né? A paz, gente, ela deixa pistas para a gente poder segui-la. A felicidade também deixa pistas para que nós possamos segui-la. E definitivamente uma das pistas é uma vida compreensiva, uma vida em que nós entendemos uns aos outros e queremos aprender uns com os outros através das nossas diferenças, né? Ao invés da intolerância. Com certeza a intolerância é uma grande pista de que nós estamos no caminho errado, pelo menos bem diferente do caminho do que o Evangelho nos ensina, tá bom? Então eu desejo a você muita luz e paz, muita alegria e fica o convite, assista aí a palestra de Relações Humanas que está lá no YouTube, estou compartilhando o link com vocês e eu espero que realmente possa ser muito útil para melhorar bastante suas relações familiares aí no seu trabalho, em todas as áreas da sua vida. Obrigado por tudo, viu? Por ouvir e por compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho. Fiquem com Deus, meus amigos queridos, e você já sabe, até breve, até muito, muito breve, com muito mais amor e muito mais tolerância, meus amigos, com o olhar do eu sagrado para tudo que nos rodeia.